Bom dia. Antes de passar para a palavra, estamos visitando aqui pela primeira vez um casal da Vargem Limpa, o Anthony, a esposa, os filhos. Fiquem de pé, por favor, aí atrás. Gostaria que a igreja pudesse abençoá-los. Olha lá, primeira vez que eles estão aqui conosco. Tem mais alguém aqui visitando hoje? Tem a minha irmã, que está aqui hoje, a Graziella, o Eduardo. Depois vocês dão um abraço neles ali. E nós queremos continuar aquilo que Deus tem falado conosco aqui, sobre as características da Igreja de Jesus. E a Igreja de Jesus é uma igreja acolhedora. Ouvimos, né, Ed, através do Ed, que a maior característica da igreja é o amor. E nós vamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. Só que o amor de Deus parece que não é muito parecido com o nosso. O amor que é paciente, que é benigno, que não arde em ciúmes, que não se ufana, não se ensoberbece, toda aquela lista de 1 Coríntios 13, nós muitas vezes não conseguimos praticar. E aí Jesus, na sua sabedoria, ele acha uma maneira de fazer isso conosco. E a primeira coisa que ele fez, quando ele começou o seu ministério, ele fez um grupo com 12 homens. Você participa de um grupo caseiro, de um grupo de discipulado, de um grupo de evangelismo? Meus irmãos, se você quer aprender o amor de Deus, o acolhimento de Deus, tem que estar inserido num grupo. Porque é no grupo que a gente se conhece. É no grupo que você fica mais do lado do irmão e não na nuca do irmão. É no grupo que você come, e como come, né? É no grupo que você participa das alegrias e das tristezas, das dificuldades. E Jesus ainda, além de chamar aqueles 12 homens completamente diferentes uns dos outros, ele ainda dá uma incumbência para cada homem daqueles e junta de 2 em 2. E na hora que junta de 2 em 2 para fazer algo, começam os problemas. Porque cada um tem uma cabeça, cada um tem um jeito de ser. Um é afoito, que nem o Pedro. O outro é uma pessoa cheia de dúvidas, que nem Tomé, que só acredita vendo. Um é extremamente prestativo, como André, cheio de fé. E diz assim: Jesus, eu achei aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Aí chega o Filipe e fala assim, ó, não vai dar. Tem aquele que é analítico, que nem eu, e tem o outro que crê que Deus pode fazer milagres. Tem uns que tem um pré-requisito que ele recebeu da vida anterior, como Mateus, cobrador de impostos, era mal visto pelos irmãos judeus. E também tinha o Judas, falso, hipócrita, estando junto, mas não fazendo parte. E esses homens andavam com Jesus. Se você e eu tivéssemos o privilégio de andar com Jesus, como eles andaram, no sentido físico, que é mais fácil, né? De ir para cá, ir para lá, de comer junto, de viajar, de fazer visitas, de ver coisas extraordinárias que Cristo fez, através do poder, do amor, da graça de Deus na vida de Jesus, eu creio que qualquer um de nós ficaria impactado. Mas isso não tira a nossa natureza carnal. E esses discípulos que andavam com Jesus, certas vezes, cheio de criança, e as crianças chegando perto de Jesus, o que eles fizeram? Manda embora essa criançada, está atrapalhando, que bagunça. Espantavam as crianças. Enquanto Jesus, no amor, no acolhimento, não, vinde a mim,
todos esses pequeninos. E se vocês não se tornarem como eles, vocês não entram lá. Aí aparecia aqueles que pensavam diferente. E qual era a atitude daqueles homens cheios de Deus, andando com Jesus, quando alguém discordava daquilo que eles faziam? Senhor, desce fogo no céu. Esse era o amor daqueles discípulos, ainda sob o domínio da carne. Disputavam, no final, perto da crucificação, quem era o maior. Imagina você numa mesa de ceia, comendo junto, e um olhando para o outro para ver quem é o melhor, quem é o maior, quem é o primeiro. E que Jesus fala: você quer ser o primeiro? Tudo bem, então seja servo de todos. O amor de Deus, o acolhimento de Deus, a palavra de Deus não bate com a nossa. E na hora da cruz, que Jesus tinha uma bela de uma equipe, para onde foram eles? Vazaram. Não sobrou um. Jesus, por outro lado, no dia a dia, ele comia na casa de pecadores. Foi comer na casa de Mateus, que ele chamou para ser um discípulo dele. E quando ele chega lá, na casa de Mateus, quem está lá? Aquela trempa toda. A turma do errado. A turma que não quer saber de Deus. Da turma que pensa em dinheiro. Aí ele olha um homem na árvore, interessado em vê-lo. E na mesma hora, ele diz para aquele homem: Zaqueu, desce da árvore. Eu vou comer na tua casa hoje. Jesus não faz acepção. Pensando do lado feminino, Jesus foi tocado por uma mulher pecadora na casa do Simão fariseu. Uma mulher da vida que chega nele, começa a chorar, as suas lágrimas caem sobre os pés de Jesus, ela enxuga com os cabelos, depois derrama um óleo. E quem estava naquela casa, se ele fosse realmente um homem de Deus, ele saberia quem é que está tocando. Ele não disse, mas lá dentro ele fala: eu sei quem está me tocando. Uma pessoa pecadora que reconhece que é pecadora. E você, Simão, que era o dono da casa? Eu cheguei aqui na tua casa, você não me deu água para lavar os pés. Ela chorou e lavou os meus pés com as suas lágrimas. E aí ele conta aquela historinha do credor. Um credor tinha 2 devedores, um devia 500 e outro devia 50. Nenhum dos dois podia pagar, e o credor perdoou os 2. E perguntou para o Simão: quem você acha que se sentiu mais agradecido? Quem é que vai corresponder a esse ato de bondade mais do que o outro? O que devia mais, com certeza. Pois então, eu estou aqui e você se acha bom, enquanto ela reconhece quem ela é. Jesus foi tocado por uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. E na hora que aquela mulher, que era considerada impura por aquele fluxo de sangue que não parava, tocou Jesus, ele parou na hora: pô, peraí, saiu o poder de mim. Porque o poder de Deus é manifestado e está à disposição daqueles que creem. E pelo amém que eu ouvi agora, Deus vai fazer ainda grandes coisas na sua vida. Porque Deus não se importa quando um pecador toca nele. Pelo contrário, ele fica mais feliz ainda, porque aquela pessoa vai ter uma experiência não só de cura, mas de salvação. Quando
Não, ficou sozinho, imagina só, naquele contexto daquela época. Ficou sozinho com uma mulher por horas a fio, só Jesus e ela, do lado de um poço. Os discípulos saíram para comprar comida e Jesus começou a conversar com a mulher samaritana. Uma mulher de uma reputação duvidável. Mas aquela conversa, aquele acolhimento, aquela atitude, gerou o quê? A conversão de uma aldeia inteira quase. Mas quando as pessoas viram, mas quem é aquela que está conversando com ele? Como é que um mestre fica fazendo isso? O amor de Deus, que excede todo entendimento, muitas vezes a gente não compreende. Nós somos seletivos, nós somos pessoas que procuramos amar ou estar com pessoas que parece que têm alguma afinidade com cada um de nós. Amor no modo Deus é diferente. Romanos 5,8, que vai aparecer aí. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. É um grande amor, né? Um amor de tal maneira, sendo nós ainda pecadores. E aí está, queridos, o grande diferencial dessa história. Deus não nos ama porque nós somos agradáveis, bonitinhos. Deus nos ama porque Ele, antes de qualquer coisa, é amor. Deus ama incondicionalmente, sendo correspondido ou não. E aqui está o grande segredo dessa relação. Deus é misericordioso. Misericordioso para que haja relacionamento entre o santo e o pecador. E misericordioso nós também temos que ser entre pecadores. Porque uma certeza que nós temos, sem tirar dúvida nenhuma, é que alguém vai pisar na bola comigo. Alguém vai fazer alguma coisa que eu não vou gostar. Porque nós estamos olhando para pessoas que falham. Todos nós, a começar de mim. Paulo, no livro da doutrina de Romanos, capítulo 3, versículo 10, diz, Romanos, passou? Colou? Diz assim: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus passou a régua, não sobrou um. Deus olhou e não achou um correto. E aí, nesse livro, ele vai discorrendo sobre isso. E quando chega no capítulo 11, versículo 32, ele diz: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar, de quê? De misericórdia para com todos. Isso é amor. Isso é acolhimento. E eu costumo dizer para mim, no que eu entendo, que acolhimento é amor com misericórdia. Porque você não ama só pessoas legais, você ama pessoas que falham. Você ama pessoas que erram, pessoas que vão te desapontar em alguma coisa. E para isso, precisa de acolhimento total. A decisão de Deus, desde o início, lá no Éden, foi uma só. Deus disse no seu coração:
eu não vou perder aquilo de mais precioso que eu criei, você. Eu não vou perder ninguém. Na hora que entrou o pecado no mundo, o plano da salvação foi acionado. Na mesma hora onde Eva e Adão pecaram, Deus começou a obra para trazer de volta aqueles que estavam se extraviando. Diz Paulo ainda no livro de Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, pela desobediência de um homem, todos pecaram, mas pela obediência, pelo sacrifício de um, todos podem ser salvos. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Você pode fazer assim comigo? Aponta o dedo assim, ó. Apontar o dedo é uma coisa ruim. A não ser que você mostre alguma coisa. Olha, por ali. Do contrário, quando a gente aponta dedo, Jesus não veio para julgar. Ele olhou e viu só pecadores. Mas o dedo ficou encolhido e o braço se abriu. Isso é acolhimento. E eu não sei se o Ed ficou sabendo que eu ia pregar ou não. Mas nós começamos o culto lendo aquilo que Deus declarou e inspirou o profeta Jeremias a escrever no livro de Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa... Você não quer ler junto? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Se Deus falou, assim será. A cada manhã, meus irmãos, quando o sol começa a raiar, quando ele começa um novo dia no sentido do sol, as misericórdias do Senhor automaticamente estão renovadas. Quando o Ed falou, agradece por alguma coisa que Deus fez por você, que você vê nele algo diferente. E eu agradeci exatamente por isso, porque a palavra também era essa. Ai de mim, se não fossem as misericórdias. E nesse espírito, eu queria convidar você a ler comigo alguns versículos do Salmo de Davi. E Davi era um cara que sabia muito bem o que eram as misericórdias de Deus. Pode repetir comigo aí? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele é quem perdoa as minhas iniquidades, e de coroa de graça e misericórdia. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Aleluia! Sabe por que você está aqui? Porque eu estou aqui. Porque Deus teve e tem misericórdia de cada um de nós. Dia a dia. Deus, para não correr o risco de olhar para você e não gostar da coisa, Ele renova a misericórdia logo lá de manhã, para dizer assim, eu te amo, mas eu te aceito como você é, pecador, e eu te acolho. Eu quero você, e se você permitir, eu quero trabalhar na tua vida, para que isso mude. Amém? Uma igreja acolhedora tem que seguir o exemplo de Cristo. Não julgar, mas acolher. Como você chegou aqui? Quem Deus usou para te amar? Para te convidar? Para te cumprimentar? Para se colocar ao seu lado?
para te acolher. Deus te ama e Deus é acolhedor, mas Ele usa a igreja para isso. Lembra? Quem te cumprimentou? Não foi nesse salão, pode ter sido em outro. Quem Deus usou para te trazer aqui? Quem te abraçou? Quem percebeu o que você estava passando e te ajudou? A palavra diz em Romanos 15 novamente: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Olha para o irmão, olha para o irmão. Acolhei uns aos outros, como Cristo também nos acolheu. Acolher. Olha que eu achei no dicionário. Acho que é bom ler dicionário de vez em quando. Acolher é oferecer refúgio, proteção e conforto. Acolher é oferecer refúgio, proteção e conforto. É amparar e ser hospitaleiro. É recepcionar com braços abertos, com um sorriso e com total atenção. Isso é acolher. Acho que era bom a gente mexer mais no dicionário. Lembra do bom samaritano? A história é essa. Já tinha passado o sacerdote, o levita, e aquele homem continuava no meio da estrada, ferido, maltratado. E aquele homem passou e viu uma possibilidade de fazer o bem. E acolheu. Desceu do seu burrico, seu cavalo, colocou o homem nele, foi até a hospedaria, alugou um quarto, contratou um médico. Refúgio, proteção, conforto, amparo, ser hospitaleiro. E se precisar de alguma coisa, põe na minha conta que eu pago. Você conhece alguém que é assim? Conhece alguém que é assim? Que se preocupa com a gente e nos tirou de um poço de lama e de perdição? Dizem Atos que a igreja primitiva, que já foi falado aqui pelo Bilão, se não me engano, contava com a simpatia de todo o povo. E contava com a simpatia do povo por quê? Porque era uma igreja acolhedora. Uma igreja que tinha entre os seus tudo em comum e viviam juntos. Tomavam refeições de casa em casa. Se havia algum necessitado, rapidamente tomavam providência. E diz que essa igreja ainda acolhia todos que chegavam, porque o Senhor acrescentava dia a dia os que iam salvos. E quando aquela pessoa entrava naquele lugar, fazia, eita lugarzinho bom, porque era uma igreja acolhedora. A igreja é a família de Deus. E nós ouvimos na semana passada do pastor Abílio, irmãos não escolhem irmãos. Os irmãos simplesmente nascem e fazem parte da família. Não é assim? Eu sou o primogênito da minha casa. Está ali minha irmãzinha, que me ama muito. E o primogênito, sabe como é, né, Bilão? É aquele que chega primeiro, né? É aquele que tem foto de todo jeito. Papai e mamãe gostam de mostrar. É uma maravilha. É claro que tem a parte ruim também. Mas depois de 2 anos e alguns meses, nasceu a irmã. E eu perdi o lugar de queridinho do papai. Porque agora tem a queridinha.
simpática, sorridente, menininha, amável. E é difícil de você conviver com alguém que você não queria que nascesse. Porque você tem que começar a dividir as coisas, você já não é mais o principal, e aquela história toda. Nós que somos primogênitos, quem é primogênito aqui? Tem alguns aí. Quando nós nos convertemos, presta atenção, nós perdemos essa posição. Na família de Deus, eu tenho um irmão mais velho. Na família de Deus, eu tenho um irmão mais velho. E como é que eu fui recebido por esse irmão mais velho quando eu cheguei? Lá estava ele, de braços abertos, com um sorriso no rosto, cheio de amor e misericórdia, olhando para mim, sujo, fedendo, e ele me colocou para dentro da sua casa. E tudo o que ele tem, ele dividiu comigo. Você já pensou nisso? Isso é irmão primogênito. Nós somos, é o irmão que se alegra quando a família aumenta. E a família está aumentando. Uma igreja acolhedora é uma igreja rica em amor e misericórdia. É uma igreja que não faz acepção de pessoas. É uma igreja sem panelinha. É uma igreja que olha sempre com compaixão para os que estão dentro e principalmente para quem está fora. Acolher independe de classe social, independe de cor de pele, independe de raça, nível escolar, partido político, time de futebol. No acolhimento não há espaço para preconceito. E Jesus, no seu ministério, certa vez fez 3 perguntas exatamente para quebrar esses paradigmas que nós temos. Capítulo 6 de Lucas. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que o amam. Se fizerdes o bem aos que fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto, e muitas vezes com juros. Aí ele continua: amai, porém, os vossos inimigos, aqueles que não são do seu time, aqueles que não pensam que nem você, aqueles que às vezes até discordam e falam de você por detrás. Ama, faz o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Pois Deus é benigno para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente você vai receber, vos darão. Porque com a medida que você tiver medido, vos medirão também. Seja uma pessoa bem-aventurada, Sermão do Monte. Bem-aventurados misericordiosos, porque
alcançarão misericórdia. Seja abençoado fazendo a oração que um dia os discípulos pediram para que Jesus ensinasse. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E aí no dia do juízo, meus irmãos, fica tranquilo. Olha o versículo que eu achei, está na Bíblia. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Mas se você usou, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Partindo para uma conclusão. Sabe por que eu estou nessa igreja há 41 anos? Porque essa igreja tem isso. É uma igreja acolhedora, que ama e tem misericórdia. Sabe por que eu estou aqui na frente, exercendo hoje um ministério? Porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Sabe por que eu estou casado há 38 anos? Porque a misericórdia do Senhor renova a cada manhã. Né, amor? Quando eu entrei aqui, quando você entrou aqui, quem eu era? Um pecador de carteirinha. E sabe, nós não podemos esquecer quem nós somos e quem nós fomos. E Paulo, nas cartas, ele faz questão, várias e várias vezes, de lembrar isso. Ou não sabeis, 1 Coríntios 6, que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora presta atenção, tais fostes alguns de vós. Você se encontrou na lista? Se não encontrou, tem mais listas aqui, se precisar. Alguma vai encaixar. Mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O amor e a misericórdia de Deus fizeram diferença na minha vida. E eu tenho certeza que na sua também. Portanto, diante dessa nova vida que a gente recebeu, nós temos que tomar duas atitudes. Está aí a primeira. Hoje eu posso ajudar a outros. Eu já conheci o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, a longanimidade de Deus, o poder de Deus. Você também? Uma vez conhecido tudo isso, o que você faz? Vem na igreja, vai no culto e vai para casa. Não. Deus quer muito mais de você. E aí, em 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Quando Deus te abençoa, quando Deus te cura, quando Deus te liberta, quando Deus muda a tua vida, Ele tem um desejo, não é receber só um obrigado, é você fazer a mesma coisa por aqueles que estão vindo aí. Vão entrar por aquela porta pessoas como nós éramos, que fazem parte daquela lista, mas vão encontrar
aqui dentro, pela misericórdia de Deus, ex-bêbados, ex-avarentos, ex-impuros, ex-mentirosos, ex-egoístas. E nós que fomos transformados por Deus, podemos ajudar. Porque você quer entender um bêbado, só quem foi é que consegue entender. Você quer conhecer e ajudar um mentiroso, só quem falava mentira antes. E Deus te salvou e tem te santificado, restaurado a sua vida, não só para você louvar no culto, mas principalmente para nós sermos uma igreja acolhedora, que abraça aqueles que estão vindo do jeito que eles estiverem vindo. Amém? Eu digo ainda que neste lugar, aqui entre nós, existem pessoas que precisam ser curadas, libertadas, e para isso elas precisam ser acolhidas. Muitos vêm, sentam, ouvem, louvam, vão embora. Mas o problema continua. Se você tem dificuldades, se permita ser acolhido. Não saia correndo depois do culto. E você que está aqui, que está bem, olha para o lado, porque Deus vai colocar os teus olhos naqueles que Ele gostaria de ajudar. Segundo ponto, misericórdia se aprende exercitando. Tudo que a gente faz na vida é assim, não é? A gente decide comer ou não, trabalhar ou não, tomar banho ou não, e fazer exercício ou não, e, como o Ed tinha dito já, amar ou não, ter misericórdia ou não. Se Deus que é amor renova a sua misericórdia por nós a cada manhã, será que a gente não pode fazer o mesmo? Hoje eu acordei e estou com uma vontade louca de perdoar alguém. Ué, é uma atitude. Se você levantar com esse desejo, você vai ver o que Deus vai fazer. Porque o que mais Deus quer fazer é acolher, é amar, é perdoar. Mas para que isso aconteça, Ele passa por você e por mim. Amor é uma atitude de obediência. Misericórdia também. Não é sentimento. Você pode orar quantos dias você quiser. Você não vai ficar cheio de misericórdia. Você não vai ficar cheio de amor. Você tem que exercitar. E aí você volta lá no comecinho, nos 12. 2 em 2. Com quem você abre o teu coração? Com quem você tem como confidente? Com quem você fala daquilo que você passa, você sente, você pensa? Com quem você compartilha? Confessai os pecados uns aos outros, orai uns pelos outros. Isso é acolhimento para ser curado. Voltando à casa do Mateus, que não é o da Camila. Mateus 9. Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo a pergunta, rapidamente interferiu e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, sacrifícios. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento.
E eu quero concluir com você junto, pedindo que você fique de pé, porque diante desse Deus tão maravilhoso que nós temos, que nos tratou de um jeito que nós não merecíamos, o Salmo 136, o Salmo da Misericórdia, nós vamos pegar alguns versículos e vamos proclamar, declarar, recitar juntos, terminando essa palavra. Eu queria que a gente fizesse o seguinte: a primeira parte do versículo, os homens falam comigo. E a segunda parte, porque a sua misericórdia dura para sempre, as mulheres vão fazer. Ok? Então vamos lá? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Ao único que opera... Não, espera aí. Aqui, desculpa. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas. Aquele que o entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para presidir o dia. E a lua e as estrelas para presidirem a noite. E quem se lembrou de nós no nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários e dá alimento a toda a carne. Todos juntos. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Deus abençoe. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.